Mas antes do debate, eu vou convidar novamente aqui a Janaína Tanuri, que também durante 10 minutos vai apresentar alguns cases de sucesso aí, de exemplos de produção tecnológicas já disponíveis para todas as etapas da cadeia de produção. Pode vir aqui, Janaína, por gentileza? Desafio, 10 minutos, hein? Já vi o recado. Cadê o... Já recebi o recado aqui, hein, gente? 10 minutos. Vamos lá. A ideia aqui, na verdade, é a gente fechar aqui com um tripé, tá? Desse painel, a gente falou de inovação, falamos de tecnologia, falamos de transformação digital no agro. Queria trazer aqui para vocês um tripé muitíssimo importante nessa transformação toda, que é o empreendedorismo. Eu quero trazer aqui um panorama do empreendedorismo dessas empresas emergentes baixas tecnológicas, startups do agro, como que está isso no Brasil hoje, trazendo os mais diferentes tipos de soluções tecnológicas. Vamos lá, meu convite é para vocês conhecer o Radar Agtech, tá? É um trabalho fantástico, conduzido aí pela Embrapa, mas parceiros, SP Ventures, Homolidens, Sebrae, Distrito, tá? Uma série de parceiros aí, Ministério da Agricultura, tá? Que é o maior mapeamento de startups do agro, tá? A gente faz isso desde 2019, já está nesse processo também já no ano, né, atual, 2023, e traz esse panorama de uma forma bem dinâmica, tá? Vocês encontram um relatório com a descrição dessas startups, a categorização dessas startups, mas também a regionalização, você consegue filtrar, tá? Por estado, por tipo de startup, por categorias, são startups que estão antes da fazenda, durante, né, dentro da fazenda ou depois, que estão apresentando essas soluções aí relevantes para o agro brasileiro nas mais diferentes categorias, por estado, por cidade, tá? Então vale a pena dar uma conferida. E em 2022, o levantamento trouxe um número de, hoje no Brasil a gente tem aí 1.703 startups. A gente sabe que esse número ele é subestimado, tá, gente? Esse mapeamento ele não esgota todo o número de startups de agtechs aí hoje em atuação no Brasil, mas ele já é um panorama bastante completo. E o que o Radar Agtech mostrou em 2022? A gente primeiro teve aumento de 7,5% de startups em relação a 2021, tá, de agtechs. A gente tem aqui uma concentração, pelo menos no mapeamento, a gente sabe que isso de fato acontece, na região sudeste, seguido pelo sul, centro-oeste, nordeste e norte. E no final das contas, o que isso significa, né? Oferta relevante de soluções inovadoras para o agro brasileiro. Ontem na minha palestra eu falei, né? Nós, como agro brasileiro, a gente é reconhecido mundialmente como exportadores de commodities, como grandes exportadores de commodities, geração aí de commodities para o mundo, mas nós também somos geradores de soluções tecnológicas para o agro. O Lúcio mostrou muito bem aqui, aliás, todos os colegas, né, como a gente está à frente em muitas dessas áreas da transformação digital no agro. E essas startups, elas estão trazendo essa agilidade, né, essa tecnologia de uma forma muitíssimo interessante. Queria trazer aqui para vocês qual que é o panorama por categoria, né? Então a gente tem uma concentração de startups aqui depois da fazenda, tá? Vou detalhar um pouco mais, aqui com 44%, dentro da fazenda 41%, antes da fazenda 14%. Quando a gente fala de startups antes da fazenda, antes da porteira, a gente está falando aqui de startups que trabalham com genômica, com crédito, a área de seguros, as fintechs, os marketplaces de fornecedores de insumos. A gente está falando aqui de gestão da propriedade, também dentro na categoria de dentro da fazenda e antes também para fins de planejamento. Quando a gente está falando de dentro da porteira, a gente está falando de startups que trabalham com produção, né, com agricultura de precisão, com gestão de insumos, com operação, irrigação, IoT, enfim, toda a agricultura de precisão e decisão que vimos aqui. E para finalizar, a gente tem aqui, depois da fazenda, que são as startups que estão trabalhando toda a área de logística,
rastreabilidade, distribuição, marketplace, venda de alimentos, as food techs estão aqui, né? Desenvolvedores de alimentos à base alimentos inovadores, a partir da biodiversidade, está tudo aqui. Uma área cada vez mais crescente, tá, gente? São essas startups atuando depois da porteira. Aqui um panorama por cidade, as 20 cidades que concentram essas startups hoje no Brasil. São Paulo bem à frente, né? Mas a gente tem aqui outras cidades distribuídas, aí, principalmente na região sul-sudeste. Mas aqui a gente tem as representantes da região centro-oeste, Brasília e Goiânia. Só que uma coisa interessante que a gente viu ao longo dos anos, desde 2019, quando a gente faz esse estudo, é que a concentração de startups no Sudeste ela vem diminuindo, o que é bom. Tá? A gente está capilarizando, saindo só desse eixo Sudeste. O Centro-Oeste, nos últimos anos, ele teve um aumento de startups cadastradas, tá? Mas ele, em termos, né, comparativos, ele ficou ali na casa dos 6%. Trazendo aqui um panorama do Centro-Oeste, depois convido vocês a entrar no radar, brincar ali, porque o radar ele mostra o nome das startups aqui, tá? Você filtra, eu quero saber quais as startups estão aqui no Centro-Oeste. Você, né, seleciona aqui os estados da região Centro-Oeste, você pode selecionar a cidade, você vê aqui a concentração dessas startups, você pode filtrar startup dentro, antes, depois da porteira. E esse é o cenário da região Centro-Oeste, pessoal. Ficou um pouquinho desconfigurado aqui, mas a gente teve um aumento desde 2021 até 2022, um aumento da concentração dessas startups, aumento mesmo, né, quantitativo dessas startups na região Centro-Oeste. E a gente vê uma concentração bem grande em startups dentro da fazenda, que é normal, né? A gente sabe a vocação que a região Centro-Oeste tem, né, para produção agrícola, então justifica-se também. Mato Grosso do Sul, tá? A gente tem 15 startups cadastradas no Radar AgTech. Eu dei uma olhadinha nas startups que estavam aqui ontem, que apresentaram AgroIntel, e uma outra também tanto de monitoramento bovino, né, quanto de solução aí de rastreabilidade. Tá faltando uma aqui, então a gente sabe que isso aqui não esgota, né, mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho o que está acontecendo no nosso estado. Já está tendo. E aqui, pessoal, o que a gente está vendo de atração de capital para a área de startups? Uma concentração grande de investimento na área das agri-fintechs, seguro, crédito agrícola, as startups de base biológica, como eu falei, essa revolução biológica no campo, marketplace antes e depois da fazenda, e as climate techs, né, que se preocupam aí com o carbono, com mudanças climáticas, resistência à seca, enfim, todas essas oscilações que a gente encontra no campo. E por fim, né, meu xodózinho aqui, tem um levantamento também de como que está o empreendedorismo feminino no agro. A gente sabe que o agro ele ainda tem uma predominância aí da atuação masculina, mas a gente vê um crescimento significativo aí ao longo dos anos da participação feminina, e no empreendedorismo está crescendo. Dessas startups aí a gente tem 28%, aproximadamente, que possui pelo menos uma societária mulher, né? Mas está se concentrado aqui nas startups depois da fazenda. E essas mulheres ainda empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. Então, por isso é tão importante a gente estar mostrando esses dados, que a gente precisa de política pública, de investimento, para poder estar impulsionando também esse empreendedorismo feminino no agro. E fica meu convite para os empreendedores que estão aqui, tá? A gente já está começando esse trabalho de levantamento desse mapeamento aí para 2023. Como eu falei, ele não esgota todas as startups que estão atuando aí, mas é feito a gente peneira e faz uma qualificação grande aí, e sempre tem uma abertura né, das startups se candidatarem para esse mapeamento. A gente está começando ele em breve, então fiquem de olho os empreendedores que estão aqui, para você estar aqui no nosso mapeamento, que é o maior mapeamento de startups hoje no Brasil. Tá? Então, fechando esse painel, pessoal, a gente viu aqui inovação, a gente viu tecnologia, a gente viu agricultura digital, né, e a gente viu o pé do empreendedorismo aí, tudo isso nessa engrenagem
levando o nosso agro para frente, né, produzindo esse agro do futuro. Muito obrigada.